Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Na verdade, nós vamos resolver as questõezinhas aí desse processo seletivo de 2022 da Universidade Federal do Paraná. Quero passar minha impressão aí sobre essa prova, a gente vai conversar bastante, ou seja, temos um bom tempo aí que nós vamos passar juntos aí na resolução desse vestibular. Antes, deixa eu te fazer um convite, ou te dar um alerta, ou um aviso, sei lá. Não esquece de fazer inscrição no canal. Pausa o vídeo aí, faça inscrição no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos como esse aqui. Tem provas resolvidas, tem questões de provas resolvidas, questões de vestibulares, Enem, concurso público, raciocínio lógico, matemático, tem concursos militares, tem lives, tem aulas, tem bastante coisa que vai surgindo aí. Se você tiver com o sininho ativado, já fica sabendo de primeira mão. Eu quero dar uma passeada pela prova antes de resolver as questões, só para você entender qual que foi o meu enxergar nessa prova. Na verdade, eu considerei assim duas questões fáceis, duas médias e duas difíceis. E a surpresinha, como sempre, a FPR coloca. A gente pode colocar duas surpresinhas por causa de um detalhe ali numa das questões. Quer ver? Ó? Nessa primeira questão, na verdade, a numeração está justamente porque eu peguei lá do site da FPR, núcleo de concurso, então para mim aparece como questão 11. Questão clássica, assunto clássico da UFPR, né? A UFPR sempre coloca uma questãozinha aí de análise combinatória, probabilidade, colocou de análise combinatória, um problema de contagem, dava até para fazer no braço, se você olhar os valores possíveis, ia do 6 até o 10. Então, essa aqui é uma questão fácil. Essa questão número 12, você tinha que conhecer geometria plana, porque a gente vai ter que usar a ideia de semelhança de triângulos, um pouquinho de trigonometria, porque a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras num dos triângulos, em um dos triângulos retângulos. É um procedimento, clássico da FPR também, seria considerado uma questão fácil, mas pela sacadinha que ia ter que ter ali, pelas alternativas que dá um pouco de medo, eu coloquei essa questão aqui como uma questão de nível médio. Tá? Essa questão de número 13, também clássica de UFPR, e quando a gente trabalha com geometria analítica também, uma questão assuntos bem trabalhados, eu poderia até dizer assim, uma questão fácil, mas ela foi muito trabalhosa essa questão. Então eu coloquei ela como uma questão média, a gente vai conversar com calma. Essa questão 14, tcharam, surpresa, né? Números complexos, né? Apareceu números complexos depois de algum tempo. Dentro do mundo dos complexos, ali não era uma questão assim tão difícil, mas como nós temos que analisar ali as equações, verificar o que é verdadeiro e o que é falso, é uma questão muito trabalhosa. Então, sim, eu considero essa questão aqui uma questão difícil. A gente poderia usar um pouco da ideia do hexágono regular, ou seja, que a gente conhece de geometria plana, mas enfim. E aqui, uma coisa que eu sempre falo quando eu trabalho em sala de aula ou aqui em questões do canal, eliminando alternativas, você respondia mais rapidamente essa questão. Então tinha uma sacadinha ali também que eu vou conversar na questão. Nessa questão número 15, a questão mais fácil da prova, né, uma questão de funçãozinha, função afim ali, direta, prática e objetiva. E a questão 16, que para mim foi a questão mais difícil da prova pelo trabalho que dava aqui de fazer cálculo, né, porque ele envolvia conhecimento de matriz, na verdade mais determinante, né, dessa matriz, mas nós tínhamos razões trigonométricas. E daí talvez um pedaço de uma surpresinha, por mais que a trigonometria seja também um assunto que a UFPR gosta de cobrar, mas aqui caía em arco duplo, né, tanto seno quanto cosseno, então dava um pouquinho de trabalho. Tá? E nós vamos resolver passo a passo aí as questões. Partiu? Após pagar o valor da conta da pizzaria, Ana, Beatriz e Carlos voltaram para casa. No caminho, ninguém se recordava de quanto foi exatamente o valor da conta. Ana lembrava que a conta deu um valor inteiro e menor que R$ 200. Beatriz lembrava que deu um valor maior que R$ 50. Carlos lembrou que a soma dos algarismos do valor da conta dava 6. Admitindo que todos estavam certos, quantos são os valores possíveis para a conta? Nós estamos falando de um problema de contagem, né? Algo que é bem recorrente na FPR, na discriminatória, probabilidade. E, na verdade, as informações aqui da Ana e da Beatriz nos remetem a trabalhar com intervalo de valores. Eu vou colocar aqui o valor de V, então para simplificar a nossa vida, eu vou colocar isso aqui. Ó. O valor V está entre 50 e 200, claro, em reais. Beleza. De acordo com a informação do Carlos, nós temos que a soma dos algarismos da conta dava 6. Só que nós temos uma situação aqui a analisar. Nós vamos ter que separar em dois casos, porque nós temos possíveis valores com 2 algarismos e possíveis valores com 3 algarismos. Então, ou o valor pago tem 2 algarismos, ou ele tem 3 algarismos. Então, vamos separar assim. Ó. Nós podemos ter valores pagos com 2 algarismos ou com 3 algarismos. Com 2 algarismos é mais fácil.
É porque a soma dos algarismos tem que dar 6, então de acordo com as condições, é um valor maior do que R$50, maior do que R$50 pode ser 50 e alguma coisa, 51 no caso, porque 5 mais 1 vai dar 6, ou na casinha dos 6, né, começando ali com 6 dezenas, 60 ou mais reais, R$60, né, porque 6 mais 0 dá 6, beleza. A partir disso já não vai ter mais, né, porque se começar com 7, né, 70 e poucos reais, 80 e poucos, 90 e poucos reais, a soma já vai passar de 6, beleza, então com 2 algarismos é isso. 3 algarismos, você tinha que pensar o seguinte: como o valor é menor que R$200, com certeza ele começa com 1, é 100 e alguma coisa. Então a gente pode dizer assim, ó, então, deixa eu escrever aqui para você. Este valor a ser pago com 3 algarismos, ó, ele vai ser 100 e alguma coisa. E eu vou colocar aqui, para representar o algarismo das dezenas 1x e das unidades 1is pelo, então vai ficar 100 e alguma coisa. Fechou. Então, olha só a brincadeira que a gente vai fazer aqui agora. Vamos considerar, né, então, que é 100 e pouquinho. E aí, como a soma dos algarismos tem que dar 6, se eu pegar ali 1 mais x mais y tem que dar 6. Logo, x mais y tem que ser igual a 5, né? 6 menos 1 é 5. E aí a gente vai fazer os possíveis casos aí, atribuindo valores, né? Lembrando que a soma dos algarismos tem que dar 6. Ou seja, agora eu vou atribuir um valor a x e correspondente um valor a y, que é a soma desses dois dê 5. Então, por exemplo, se o x for igual a 0, o y necessariamente tem que ser 5. Ou seja, um valor possível seria R$105. Se o x for igual a 1, o y tem que ser 4. Então, o valor possível aí, nesse caso seria R$114. Se o x for igual a 2 e y igual a 3, um valor possível aí seria R$123. E aí, trocando a ordem agora, né? Por exemplo, x igual a 3, y igual a 2, R$132. X igual a 4, y igual a 1, R$141. X igual a 5, y igual a 0, R$150. Eu vejo que aí nós temos 6 casos, 6 possibilidades, né? Com 3 algarismos, todos os valores menores que R$200, e perceba que a soma de todos esses algarismos aí vai dar 6. Então veja, lembrando que tem que ser possíveis valores com 2 algarismos ou com 3, como nós temos duas possibilidades para 2 algarismos, ou somou, nós temos 6 possibilidades para os de 6 algarismos, 2 mais 6 igual a 8 pelo princípio aditivo, ok? Alternativa correta, letra C de coxinha. Valeu? Na figura ao lado, considere os segmentos de reta AE e CD e os triângulos retângulos ABE e BDE. Suponha que o comprimento de AB é igual a x e que o comprimento de AC é igual a y. Considerando que os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento, qual das alternativas abaixo corresponde ao valor do comprimento do segmento DE? O primeiro detalhe que eu quero que você enxergue aqui, ó, e eu vou fazer umas anotações para você, é que esses dois triângulos eles são semelhantes. Eu vou deixar indicado aqui para você o triângulo ABC semelhante ao triângulo BDE. Por quê? Porque nós temos dois ângulos internos, esses dois triângulos, que são ângulos retos, ângulos de 90 graus, pois eles são triângulos retângulos. E além disso, nós temos um outro ângulo aqui que a gente enxerga de cara, que são dois ângulos que são congruentes entre si. Este ângulo B, ó, é oposto pelo vértice a esse outro ângulo que também é o ângulo B, mas um em cada triângulo, né? Um ângulo interno a cada triângulo. O ângulo B interno ao triângulo ABC, ou o ângulo B interno ao triângulo BDE. Como eles são congruentes, vamos chamar aqui deles de alfa, eles têm a mesma medida. E quando nós temos dois triângulos, né, com dois ângulos congruentes entre si, quer dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, se eu já conheço a medida de dois ângulos, eles têm as mesmas medidas, né? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Então, esse ângulo A, que eu vou chamar de beta, interno ao triângulo ABC, tem a mesma medida que este ângulo E, interno ao triângulo BDE, que eu também vou chamar de beta. Ok? Maravilha, então. E aí nós temos que encontrar os lados homólogos correspondentes. Eu coloquei justamente essas notações aí para que a gente consiga identificar. Então, por exemplo, o que eu quero que você enxergue aí? Ó? O lado AC tem seu lado homólogo correspondente DE. Então, veja que o AC, aqui, lógico, né? Olhando para o triângulo ABC, é o segmento de reta que está entre os ângulos beta e de 90 graus. Quem que está entre beta e 90 graus lá no triângulo BDE, beta e 90 graus, o segmento DE. Maravilha. E assim a gente consegue identificar os outros, ó, BC para BD.
BC no triângulo ABC, ó, entre alfa e 90 graus, entre alfa e 90 graus, BD no triângulo BDE. E por último, AB com BE, ó. AB é o segmento de reta, é o lado que está compreendido entre os ângulos alfa e beta, entre alfa e beta no triângulo BDE, BE. Maravilha? Outra coisa que ele falou aqui, ó, suponha que o comprimento de AB é igual a x, então vamos colocar aqui, ó, AB mede x, e que o comprimento de AC é igual a y, então vamos colocar um y aqui, ó, um y, beleza. Considerando que os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento, então se AC mede y, BD também mede y, ok? Então, é claro, como eu tenho que descobrir o DE, necessariamente eu vou ter que usar essa primeira razão aqui, ó, que é onde aparece o segmento DE. E aí eu vou verificar quais das outras duas eu vou utilizar. Qual das outras duas que eu vou utilizar? Na verdade, eu vou usar essas duas primeiras aí, ó, para a gente trabalhar. Eu vou trabalhar com uma proporção aqui, ó, comparando essas duas razões. AC está para DE, assim como BC está para BD. Maravilha? Então, vamos substituir o que nós temos aí. Na verdade verdadeira, ó, eu sei que o segmento AC, ele mede Y. DE eu quero descobrir, mas BC eu não tenho. BC que é um problema. Mas é um problema que a gente consegue resolver, porque como o triângulo ABC é um triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue descobrir a medida do segmento BC. Como assim, Tatarém? Veja, eu vou fazer o quadrado da hipotenusa. Então, eu tenho aqui, ó, a hipotenusa, que é o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo reto, né? O maior ângulo, o lado oposto é o lado com a maior medida. Então, eu vou pegar esse x ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou pegar esse segmento AC, que é o y, também ao quadrado. E aí eu tenho o segmento BC que eu teria que descobrir, né? Segmento BC também ao quadrado. Maravilha. Como eu quero descobrir a relação, né, ou a medida de BC, mas eu tenho que utilizar y e x, olhando para as alternativas e de acordo com as condições do enunciado, vou isolar o BC aqui. Então, eu vou ter que BC ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Então, esse y ao quadrado eu vou aproximar lá com x ao quadrado, vai trocar o sinal. E por fim, então, tem que esse segmento aí ABC, fazendo uma raiz quadrada neste primeiro membro da igualdade, no lado esquerdo da igualdade, joga uma raiz quadrada lá no outro lado também, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então, isso não é um problema, por mais que seja, né, tenso de olhar essa relação aí, mas não é um problema porque apareceram x e y que, de acordo com os enunciados e com as alternativas, não era um problema. Vamos substituir aqui então, ó. Ele vai ficar AC que mede y, DE que eu quero descobrir. No lugar de BC eu coloquei raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. E BD ali que mede y também. Fiz as substituições necessárias. Maravilha. Então, como eu quero descobrir DE, ó, a gente vai fazer a regrinha de 3 simples, a multiplicação cruzada, DE vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, é igual a y vezes y, que é y ao quadrado. Como eu quero descobrir DE, vamos isolar DE. Esse raiz quadrada que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, que é exatamente o que nós temos na alternativa letra D. No plano cartesiano, considere o triângulo ABC com as coordenadas, né, de A 8 e 6, B 3 menos 4, C menos 1 e 2. Seja D o ponto de intersecção do segmento AB com o eixo X. Se R é a reta que passa por D, sendo essa reta paralela à reta que passa por B e C, assinale a alternativa que corresponde à equação de R. Então, a gente está falando de uma equação de reta, nós precisamos determinar uma equação de reta, então a gente pode usar conceitos lá de funções ou de geometria analítica, que é o que eu vou usar aqui, mas para determinar uma equação de reta, nós temos duas possibilidades, ou nós temos coordenadas de 2 pontos, porque por 2 pontos passa uma única reta, ou as coordenadas de um ponto e o coeficiente angular, ou seja, o ângulo que essa reta forma em relação ao eixo x. No caso, ó, aqui, ele está falando que essa reta é paralela numa reta BC, aí eu consigo identificar um coeficiente angular, e essa reta passa por um ponto D, ou seja, nós vamos ter as coordenadas de um ponto, coordenadas de um ponto, e eu consigo identificar o coeficiente angular justamente dessa reta que passa por BC. E aí eu vou usar o famoso ioiô mi chuchu, ok? Sendo que o Sho e o Yo, né, são as coordenadas desse ponto D,
E o m vai ser justamente o coeficiente angular de B e C, que vai ser o mesmo, né, já que são retas paralelas. Se as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais, ok? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever ou determinar qual é a equação da reta de AB, porque daí, como eu sei que essa reta, ao intersectar o eixo X, passa por esse ponto D, eu preciso das coordenadas desse ponto D para trabalhar com a outra equação de reta, beleza? Eu trouxe já aqui para você a estrutura, eu vou usar lá o que alguns professores chamam de determinícuo, né? A ideia é trabalhar com determinante, mas quando a gente trabalha com determinante, não esquece que como é reta, nós temos pontos alinhados, ou seja, o determinante tem que ser igual a zero. Aqui eu vou usar o determinícuo. Como é que a gente faz? Com macete. Eu coloco as coordenadas do ponto A aqui na primeira coluna. Claro, optei por começar pelo ponto A ou pelo vértice A. Aí as coordenadas do vértice B, já que a reta passa por AB. E a terceira coluna eu coloco x e y, mas Tatarinha não colocou x e y. Por quê? Porque ele falou que a intersecção do segmento AB com o eixo x. Quando intersecta o eixo x, o y é zero. Já coloquei no lugar do y é zero e já vou encontrar automaticamente o valor, as coordenadas desse ponto D, beleza? Então, eu já sei que o y da coordenada do ponto D é zero. E aí eu repito sempre a primeira coluna. Então, se eu comecei pelo A, pelas coordenadas de A, eu termino pelas coordenadas de A. Aí eu vou multiplicar, como se tivéssemos aqui a diagonal principal, depois a diagonal secundária. Então, da esquerda para a direita, né? Diagonal, que seria a diagonal principal, que está indicada aí de vermelho para você, da direita para a esquerda de verde, ok? E aí a gente vai fazer o produto entre esses valores, eu vou mostrar aqui para você, fechou? Então vamos lá, de onde que vem esse 18 aqui? 3 vezes 6. De onde que vem esse menos 4x? Ó, menos 4 vezes x. De onde que vem esse 0? 0 vezes 8. De onde que vem o 32 negativo? 8 vezes menos 4. De onde que vem o 0? 3 vezes 0. De onde que vem esse x? X vezes 6. Aí eu sempre pego, né, o que seria a representação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Eu prefiro fazer a subtração do que mudar o sinal aqui já antes. E não esquece que tem que igualar a zero. Então veja, menos 32 mais 6x, menos o 18 menos 4x igual a zero. Brinca com o joguinho de sinal e a menos 32 mais 6x, o menos troca o sinal de tudo, né? Menos com mais, menos 18, menos com menos, mais 4x. Vamos trabalhar aí com os termos semelhantes, 6x mais 4x é 10x, 32 negativo com 18 negativo, menos 50, joga para o outro lado lá, fica 50. 10 vezes quanto que é 50? 10 vezes 5, ou seja, x igual a 5. Lembra que o y era zero já? Ó, x igual a 5, y é zero. Quando x for igual a 5 e o y for igual a zero, quer dizer que esse gráfico aqui intercepta, essa reta aqui intercepta o eixo x justamente nessas coordenadas que a gente precisava, porque a gente sabe que a reta que a gente quer passa por esse ponto D. Agora basta eu descobrir qual é o coeficiente angular da reta que passa por B e C. Eu poderia identificar qual é a equação da reta, como a gente fez aqui com a reta B, mas eu já aproveito para relembrar uma outra maneira que nós temos para encontrar o coeficiente angular. A gente sempre pode fazer lá o tal do delta y, delta x, né? A variação das coordenadas de y em relação à variação das coordenadas de x fica dessa forma aqui que eu vou colocar para você. Lembrando, né, que quando a gente fala de coeficiente angular, sempre a equação na forma reduzida é quem está multiplicando o x. Tá? Então, veja, eu fiz aqui ó, o m, coeficiente angular desta reta que passa por BC, fazendo a razão entre ΔY e ΔX. Agora eu quero que você olhe, porque ele fala que passa pelos pontos B e C. Então, vamos conversar aqui com calma. Olha para os pontos B e C e olha para os valores de y. No ponto B é menos 4, no ponto C é 2. Eu faço a diferença, menos 4 com menos 2. E aí eu vou fazer agora a mesma coisa com o isPelo. Veja que com x, né? Eu falei contrário. Eu marquei o y. Se eu falei x, me perdoe. Aqui tinha marcado a menos 4 e 2, que são justamente as coordenadas de y. Menos 4 com menos 2. E agora eu vou marcar x, ó, 3 e menos 1. Lembrando que é a diferença, 3 menos o menos 1, ok? Aí lá no numerador eu tenho menos 4 com menos 2, que vai dar menos 6. No denominador, menos com menos é mais, 3 mais 1, 4. Dá para simplificar, divide por 2, né? Numerador e denominador fica menos 3 sobre 2. Lembrando, não vai mudar nada na nossa vida aqui, mas lembrando que quando o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente, função decrescente. Então, nós temos o que nós precisamos. Nós temos o valor de m, para substituir, o m é menos 3 sobre 2,
nós temos as coordenadas do ponto D, x é 5, y é 0, que eu coloco justamente no lugar do x é, show, e no lugar do y zero, yo. Beleza? Fazemos essas substituições aí, seremos felizes para sempre. Então, o y é o 0, coordenada y do ponto D, o x é 5, coordenada x do ponto D. E o coeficiente angular é menos 3 sobre 2. Aí você já vai paquerando, né, como é que nós temos nas alternativas ali, ó. Veja que nós não temos nada no denominador, y menos 0 vai dar y, esse 2 que está dividindo passa multiplicando, ou seja, vai ficar 2y. Aí eu faço uma distributiva aqui, ó, menos 3 vezes x menos 3x, menos 3 vezes menos 5 mais 15. Jogo o 3x lá para o outro lado, para o primeiro membro da igualdade, vai ficar 3x mais 2y igual a 15. Alternativa correta, letra A. Beleza? Pensa numa questão trabalhosa, essa questão aqui dá bastante trabalho, mas a gente já aproveita e faz revisão aí de algumas coisas, alguns detalhes importantes aí sobre números complexos e também uma dica bacana em questões como essa da UFPR, que nós temos que analisar ali as equações, verificar o que é verdadeiro e o que é falso, ou seja, alguns atalhos para responder mais rapidamente questões desse tipo, beleza? Na figura ao lado temos uma circunferência de raio maior que zero, com centro na origem do plano complexo, e ao longo da circunferência temos 6 números complexos, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6. Supondo que os 6 números complexos são vértices de um hexágono regular e que Z1 está no eixo X, considere as seguintes equações. Nós temos lá na primeira equação Z2 mais Z6 igual a R quadrado, na equação 2, módulo de Z3 conjugado de Z3, perdão, igual a Z5, na afirmação 3, na equação 3, o produto entre Z2 e Z3 igual a Z4, na afirmação na equação 4, o quociente entre Z5 e Z6, afirmando que é igual ao quociente de Z6 por R, assinale a alternativa correta. Então, o primeiro detalhe importante é que, como fala de ser um hexágono regular, nós podemos usar ao nosso favor, que a gente conhece lá da geometria plana. Então, alguns detalhezinhos importantes aí. Por exemplo, como uma volta completa na circunferência equivale a 360 graus, eu posso subdividir esse hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, ou seja, cada ângulo central correspondente ali tem a medida de 60 graus. Então, só para eu escrever aqui para você entender bem, ó, por exemplo, este primeiro ângulo aqui, ó, partindo de Z1, ó, pensa na origem até Z1, né? Passeando aqui do Z1 até o Z2, ó, nós vamos ter um ângulo de 60 graus, seria um ângulo central correspondente. E nós vamos ter sempre ângulos de 60 graus, né? Triângulos equiláteros, né? Ou seja, para chegar no Z2, para chegar do Z1 para o Z2, eu percorro aqui medida angular, né, 60 graus, do Z1 até o Z3, 60 mais 60, 120, do Z1 até o Z4, metade de uma volta, né, 180 graus, e assim por diante, ó. É isso que eu estou querendo que você enxergue. Claro, coloquei 180 graus ali, né, mas o pedacinho seria só 60 graus, beleza? Né? Os 3 pedacinhos ali, 180 graus. E assim por diante, ok? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, uma das formas que nós temos, porque assim, quando a gente fala de número complexo, a primeira coisa que você aprende sobre número complexo é a sua forma algébrica. Na sua forma algébrica, o número complexo, a representação dele seria algo do tipo assim, ó, Z igual a mais BI, em que A corresponde à parte real e B à parte imaginária. Mas como nós estamos falando de ângulo, eu posso representar também na sua forma trigonométrica ou forma polar, que seria dessa forma aqui, ó, ρ vezes cosseno θ mais I vezes seno θ. Este ρ aqui, ó, na verdade, é o módulo do número complexo. Então, o que é o tal do módulo? É a distância do afixo até a origem. No plano cartesiano, a gente chama cada ponto aqui de ponto. E aqui no plano complexo a gente chama de afixo, então seria a distância de cada um desses pontos, desses afixos, até a origem, que é exatamente quem? O raio. Então o ρ a gente já sabe que é o raio. E aí a gente vai só passear com os ângulos aqui. Então o Z1, por exemplo, é um ângulo nulo. O Z2 vai ser um ângulo de 60 graus. O Z3 vai ser um ângulo 60 mais 60, 120 graus. Z4, 100. E esse passeio que a gente vai fazer, eu vou escrever todos os números complexos nessa forma trigonométrica. Depois vamos passar para a forma algébrica só para a gente comparar os dois. E aí a gente começa a resolver essa questão. Beleza? Então vamos lá primeiro na forma trigonométrica. Vamos lá se a gente consegue nos entender. Então o Z1, ó,
ele está sobre o eixo x, então o arco nulo, né? Então cosseno de 0 mais i vezes seno zero. Os ângulos ali, os arcos vão ser iguais, né? Θ vai ser o mesmo. A gente chama de argumento, né? Quando fala da forma trigonométrica. Aí, até passear no Z2, nós vamos ter o primeiro ângulo aqui de 60 graus. Veja que eu já coloquei o ρ como R mesmo. Z3, 60 mais 60, 120. Z4, 180. Z5, 240. E Z6, fechando ali a 300. Veja que é sempre de 60 em 60, beleza? E aí, a gente conhecendo a circunferência trigonométrica e esses ângulos notáveis, né, o de 60 graus e seus, por congruência, seus simétricos lá nos quadrantes, a gente vai ver que só vai mudar sinais. E é isso que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, eu vou substituir aqui, ó, cosseno de 0 é igual a 1, seno de 0 é igual a 0. Vou substituir aqui, ó, cosseno de 60 é igual a meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 120 menos meio e seno de 120 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 180 graus é menos 1, seno de 180 graus é 0. Cosseno de 240 graus é menos meio, seno de 240 graus é menos raiz de 3 sobre 2. E fechando aqui, o cosseno de 300 graus é meio, seno de 300 graus é menos raiz de 3 sobre 2. E aí, para a gente escrever na sua forma algébrica, para fazer a distributiva, por exemplo, o R que eu vou multiplicar por 1, e I vezes 0 é 0, então aqui vai ficar R vezes 1 ó, igual a R. No Z2, ó, R vezes meio é metade de R, e R vezes raiz de 3 sobre 2 vai ficar R raiz de 3 sobre 2 vezes I. Ó. Então, essa é a representação da forma algébrica, só fazendo distributiva. Você vai ver que só vai mudar sinal, os valores absolutos serão os mesmos. Ó. R vezes menos meio, menos R sobre 2, e R vezes I raiz de 3 sobre 2 vai ficar R raiz de 3 sobre 2 vezes I. Z4, R vezes menos 1 é menos R, I vezes 0 é 0. No Z5, R vezes menos meio, menos R sobre 2. E aqui o R vezes menos raiz de 3 sobre 2 vai ficar menos R raiz de 3 sobre 2 vezes I. E por fim, R vezes meio no Z6, R sobre 2. E aqui o R vezes raiz de 3 sobre 2 vai ficar R raiz de 3 sobre 2, né, negativo, vezes I. Então veja que só mudamos os sinais, né? E aí, comparando os dois agora, compare, né, os dois, forma trigonométrica e forma algébrica, não precisava fazer dos dois jeitos, né? Estou aproveitando só para a gente relembrar alguns detalhes importantes. Com a circunferência trigonométrica, nós tínhamos, por exemplo, algumas sacadas aqui que talvez pudessem nos ajudar. Por exemplo, se a gente unir aqui, ó, projetar o ponto Z2, unir o ponto Z2 com o ponto Z6, ó, eu quero que você enxergue que nós temos exatamente aqui, ó, no eixo X, que está indicado aqui nessa representação gráfica, que é o eixo real, quando a gente fala do plano complexo, a parte real, o valor destinado à parte real, a referência real, sempre é quem está sem o I. Ó. O I é a parte imaginária, quem está sem o I é a parte real. Veja que no Z2 a parte real é o R sobre 2, e é razoável pensar aqui, né, em R sobre 2, ó, porque a distância aqui da origem até o Z1 é raio, então aqui é metade do raio, razoável. E o Z6, perceba que também é ó, R sobre 2. Bacana, né? Lindo demais, a matemática é linda demais. E quando a gente fala do I, ó, é a parte imaginária no plano cartesiano, a gente conhece como eixo Y. Então a parte real, o eixo horizontal, a parte imaginária, o eixo vertical. E aqui a parte imaginária está representada pelo valor que está multiplicando o I, ó, R raiz de 3 sobre 2. Então aqui seria o R raiz de 3 sobre 2. E veja que lá no Z6 também é o R raiz de 3 sobre 2, só que negativo, ou seja, indicando que está aqui ó, a parte de baixo do eixo vertical, então menos R raiz de 3 sobre 2. E se a gente associar a geometria plana, por exemplo, ó, eu quero que você lembre, né, que nós falamos aí de 6 triângulos equiláteros. Por exemplo, se eu pegar esses triângulos equiláteros aqui, ó, Z2, Z3 com a origem, isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Como é que a gente calcula a altura do triângulo equilátero? L é raiz de 3 sobre 2, em que L é o lado do triângulo equilátero, que aqui no caso é o raio. É, raio, raiz de 3 sobre 2. Show de bola, né? Maravilha. A mesma coisa, ó, se eu unir, eu falei maravilha, né? Você deve ter falado, sai daqui, Tatanin, né? E quase caiu minha caneta aqui, por favor. Se eu unir ali, ó, Z3 com Z5, ó, perceba que o Z3 eu tenho a parte real menos R sobre 2, o Z5 também, ó, claro, né? Metade do raio, só que agora no sentido aqui, ó, no lado negativo.
né? O valor negativo. E aí perceba que o Z3, ó, ele tem a mesma imagem que o Z2, e acontece, ó, R raiz de 3 sobre 2, R raiz de 3 sobre 2. E o Z5 tem a mesma imagem que o Z6, menos R raiz de 3 sobre 2, menos R raiz de 3 sobre 2. Bacana, né? Show? Por isso que o Z1 ó, e o Z4 não tem a parte imaginária, né? Porque a altura é zero. Ficou só a medida do raio. Raio positivo e raio negativo. Show? Maravilha, então. E aí, com esses detalhezinhos, por exemplo, eu podia enxergar alguns atalhos na hora de resolver a questão. Tá? Porque assim, as questões que a UFPR cobra, que nós temos afirmativas, que tem que verificar lá que é verdadeiro e falso, que no caso equações, às vezes a gente tem que buscar alguns atalhos. Por exemplo, era razoável enxergar aqui ó, a equação 2 como verdadeira. Porque o que é aquele Z3 barra? Né? O Z3 barra a gente está falando do conjugado de um número complexo. Então, por exemplo, se eu tenho um número complexo na sua forma algébrica dessa forma aqui, ó, A mais BI, o seu conjugado, ele muda o sinal da parte imaginária, ó, A menos BI. Então, se você observar lá Z3, o Z3 é o quê? Menos R sobre 2, mais R raiz de 3 sobre 2. E se você observar o Z5, o que muda é só o sinal da parte, justamente a parte imaginária. Então, isso aqui a gente já sabe que é verdadeiro. Como é que eu enxergaria aqui ó, na parte gráfica, por exemplo, Z3 com Z5? Justamente por essa simetria aqui em relação ao eixo vertical, eixo horizontal, perdão. Eu vejo que lá no eixo horizontal, ó, quando eu fiz essa projeção, ele intercepta no mesmo ponto. Então, a parte real é o mesmo valor, menos R sobre 2, só que a parte imaginária são valores opostos, ó, R raiz de 3 sobre 2 e menos R raiz de 3 sobre 2, muda o sinal da parte imaginária. Então, esse aqui era razoável enxergar, né? Então, a gente já sabe que o 2 é verdadeiro. E se o 2 é verdadeiro, se você olhar nas alternativas, a gente já elimina a letra A, já elimina a letra B. Já eliminamos duas. E aí, por exemplo, você enxerga, não sei se você concorda comigo, mas só de olhar ali para as afirmações, para as equações, essa 4 aqui parece que dá um pouquinho mais de medo. Então, eu deixaria por último. Então, se você fizer, por exemplo, essa equação 1 aqui, ó, você já vai matar a questão. Porque Z2 mais Z6, ó, se você pensar em Z2 mais Z6, quer ver? Ó, Z2 mais Z6. Pega aqui, ó, Z2 mais Z6, parte real com parte real. R sobre 2 mais R sobre 2 é igual a R. Agora pega a parte imaginária. Eu tenho R raiz de 3 sobre 2 vezes I positivo e R raiz quadrada de 3 vezes 2 sobre 2 vezes I negativo, cancela. A gente sempre soma a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária quando está na forma algébrica. Então aqui se eu tiver Z2 mais Z6, ó, R sobre 2 mais R sobre 2 vai ser igual a R, que é diferente, né, de R sobre 2. Só daria certo se o R fosse 1. Ele não afirmou que o raio é 1. Né? Então a gente sabe que 1 é falso. E se 1 é falsa, não pode ser nem letra D nem letra E. Matamos a questão. Alternativa correta, letra C. Sem precisar fazer as outras duas equações. Então dava trabalho? Claro que dava, né? Questão trabalhosa. Talvez eu acredito que é a mais trabalhosa dessa prova desse ano aí. Mas os atalhos nos ajudavam. Eu vou fazer todas, tá? Passo a passo. Eu só quis mostrar para vocês essas dicas, para vocês essa dica e esses detalhes, aproveitando revisando um pouquinho aí de números complexos. Eu sei que é rápido, né? Mas à medida do possível aí. Tá? Então vamos fazer cada um, vamos fazer um por um, passo a passo. Então vamos lá agora de novo. A equação 1, Z2 mais Z6 é igual a R ao quadrado. Vamos escrever isso. Então Z2 é R sobre 2 mais R raiz quadrada de 3 sobre 2i. E o Z6 é R sobre 2 menos R raiz quadrada de 3 vezes i. Então, de novo, lembrando lá né, que nós cancelamos, ó. Vou fazer de volta aqui, ó. R raiz quadrada de 2 sobre 2i, cancela, cancela. Metade de R mais metade de R vai dar um R inteiro, que não é, né, o R ao quadrado. Então, essa primeira afirmação aí, essa primeira equação aí, ela é falsa, conforme a gente já havia conversado. Vou deixar indicado aqui para você. Partiu a equação 2, então. Na equação 2, eu tenho a seguinte igualdade.
Conjugado de Z3 é igual a Z5. Então, lembrando que Z3 é menos R sobre 2 mais R raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes I. No seu conjugado vai mudar só o sinal aqui da parte imaginária. Menos R sobre 2 menos R raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes I. Que é exatamente o que nós temos lá no Z5. A gente já tinha conversado, mas estamos fazendo de volta aqui bem passo a passo todas as equações. Então, isso aqui é verdadeiro. Partiu a equação 3. Na equação 3, nós temos aí o produto de Z2 com Z3 igual a Z4. Será que isso é verdadeiro ou será que isso é falso? Então vamos lá. Eu vou preferir trabalhar com a forma trigonométrica aqui. Se você prefere a forma algébrica, na forma algébrica você vai fazer lá a propriedade distributiva, quando você multiplicar Z2 com Z3, o famoso chuveirinho. Tá? Mas aqui na forma trigonométrica fica muito fácil fazer multiplicação, sabe por quê? Z2 é o quê? R vezes cosseno 60 graus mais I vezes seno 60 graus. Z3 é R vezes cosseno de 120 graus mais I vezes seno de 120 graus. Quando a gente multiplica na forma trigonométrica, esses caras que estão aqui fora do parênteses, o módulo, o ρ, a gente vai multiplicar, então R vezes R vai ficar R ao quadrado, e os argumentos a gente soma, 60 com 120, 180. E aí, se você observar bem, lembre lá que nós, quando a gente trabalhou, o Z4, na verdade, o argumento do Z4 é 180 graus, mas o módulo ρ não é o R ao quadrado, é só R. Claro que se o R fosse igual a 1, o raio fosse 1 daria certo, mas não quer só para um caso, a gente está generalizando aí, então confirmando o que nós já tínhamos conversado, essa equação 3 aí, ela é falsa. Beleza, então. Partiu a equação 4, então vamos fazer a equação 4. Na equação 4 eu tenho uma proporção, né? Ou seja, ele está dizendo aqui para a gente que Z5 está para Z6, assim como Z6 está para R. Se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, regra de 3 simples, eu vou ter Z6 vezes Z6, Z6 ao quadrado, igual ao produto de R com Z5. Vamos trabalhar com Z6 ao quadrado, e de novo, você pode trabalhar com a forma algébrica, pode, ok, só vai pegar elevar ao quadrado, pode lembrar lá do jeito que você quiser de produtos notáveis, ou abrir e trabalhar com a propriedade distributiva, chuveirinho, mas aqui também eu acho mais fácil trabalhar com a forma trigonométrica, quer ver? Ó? Porque quando eu tenho Z6 ao quadrado, lembra que Z6 é R vezes cosseno de 300, P mais I vezes seno de 300. Quando eu elevo ao quadrado, esse expoente aqui também vai ser o expoente do módulo do ρ, o cara que está aqui fora do parênteses, então ficou R ao quadrado, e esse expoente vai ser o valor que eu vou multiplicar o argumento, por isso que ficou 2 vezes 300 e 2 vezes 300. 2 vezes 300 é 600, 600 passou de uma volta, passou quando? Passou 240 graus. Então, se você observar, e se precisar, volta um pouquinho ali no vídeo, ó, a gente sabe que o Z5 sim é cosseno, o argumento é 240 graus, só que o módulo, o argumento aqui não é R ao quadrado, é R, beleza? Só que nós temos que trabalhar com R vezes Z5. E quando a gente trabalha com R vezes 5, se o R está sozinho, ele é a mesma representação que nós temos do Z1, é a mesma coisa se eu estivesse fazendo Z1 vezes R, porque o R sozinho é a mesma coisa que R vezes cosseno de 0 graus mais I vezes seno de 0 graus. Okay? Então, se você fizer também o produto, como a gente fez aqui, por exemplo, na afirmação 3, você vai ver que vai multiplicar os ρs, R vezes R, R quadrado, e vai somar os argumentos, 0 mais 240 vai continuar o mesmo 240. Então, por isso que esse 4 aqui, ele é verdadeiro. Okay? E aí é claro, né, que a gente considera, né, beleza, maravilha, somos felizes para sempre. E a gente volta para finalizar e formalizar essa questão lá nas equações, a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a quarta verdadeira, confirmando a alternativa correta, a letra C. É claro que quando nós temos questões da FPR como essa aqui, que dá um pouco de trabalho, sempre busque os atalhos, como eu falei com você lá no comecinho. Olha só o que diz a questão. Uma fábrica de calçados possui um custo fixo mensal de R$20.000, relacionado a pagamentos de salários, aluguel e outras despesas fixas. Sabendo que a cada par de calçados produzido, essa fábrica fatura R$28, a expressão que descreve o lucro mensal em reais em função do número X de calçados produzidos é... Me incomodou um pouquinho se a função do número X de calçados produzidos podia ser X pares, né? Mas enfim, era um cuidado ali e pelas alternativas não comprometeu a questão, mas o que nós temos que pensar? Quando nós falamos de lucro, eu tenho que pensar lá o quanto que está entrando de dinheiro, a receita, e quanto está saindo de dinheiro, a despesa. E a única menção que fala aqui de
de entrar dinheiro de receita é o quanto fatura aqui, ó, R$28. E nós vamos deixar isso aqui na variável X, ó, ok? E o custo, ou seja, aqui está saindo R$20.000, logo o lucro vai ser o quê? 28x menos esse 20.000 aí. Exatamente o que nós temos na alternativa correta, letra B. O que diz a questão? Considere a seguinte matriz, nós temos uma matriz A, 3 linhas e 3 colunas. Assinale a alternativa que corresponde à soma dos valores deste ângulo θ, e este ângulo pertence ao intervalo de 0 até π. Se é de 0 até π, nós estamos falando de uma metade de uma volta, ou seja, de 0 a 180 graus, que satisfaz det-A, determinante de A, igual a menos 13. Então, nós temos uma questão aí que nós temos uma matriz, tem que calcular o determinante, só que nós lá dentro nós temos razões trigonométricas, vai dar um trabalho essa questão aqui, mas a gente vai resolver bem passo a passo, ok? Então, olha só, para calcular essa matriz, ali eu vou copiar esses elementos aqui um pouquinho no lado, já deixar na sua forma de determinante. Lembra que para calcular um determinante de uma matriz de ordem 3, eu copio as duas primeiras colunas, como eu fiz aí para você, e a gente vai fazer o produto entre os elementos da diagonal principal, vai fazer o produto entre os elementos da diagonal secundária, vai pegar esses resultados, a gente pega a soma, né, desses produtos dos elementos da diagonal principal, pega a soma dos produtos dos elementos da diagonal secundária e subtrai um do outro. Eu prefiro trabalhar assim do que trocar o sinal antes. Então, olha só como vai ficar, ok? Esse produto, diagonal principal, suas paralelas, e aqui diagonal secundária e suas paralelas. Vão surgir alguns valores que a gente vai conversar aqui. Então, ficou 7 vezes seno vezes cosseno. 7 vezes seno vezes seno vai ficar 7 vezes seno ao quadrado. 13 vezes cosseno, 13 cosseno ao quadrado, sinalzinho de menos por causa desse cosseno aqui. Na diagonal secundária eu vou ter 7 vezes seno vezes menos cosseno, por isso sinal negativo. 13 vezes seno, 13 seno ao quadrado. 7 vezes cosseno, 7 cosseno ao quadrado. Então eu vou fazer diagonal principal menos a secundária. Diagonal principal menos a secundária, isso aqui eu vou trocar o sinal de tudo, né, da diagonal secundária. Não esquece que o determinante tem que ser menos 13. Vai trocar o sinal aqui de tudo. Ó, mais, menos com menos mais, menos com mais menos, menos com mais menos. E aí eu quero que você enxergue alguns agrupamentos que eu vou fazer. Então, por exemplo, vou fazer o agrupamento aqui, ó, 7 seno cosseno com esse 7 seno cosseno, beleza? Aí eu vou pegar esse menos 7 cosseno ao quadrado com esse 7 seno ao quadrado. Último agrupamento, 13 cosseno ao quadrado com menos 13 seno ao quadrado, beleza? Menos 13 seno ao quadrado com menos 13 cosseno ao quadrado, beleza? Eu vejo que aqui eu tenho, ó, nessas duas parcelas o 7, que é um fator comum, que eu vou colocar em evidência, vai ficar 7 vezes seno cosseno mais seno cosseno. Aqui eu também tenho um 7 como fator comum, vou deixar menos 7, então, vou ficar cosseno e seno, que está multiplicando 7, só que para fazer um ajuste aqui, porque nós temos um sinal positivo, ó, menos com menos, mais. Por isso que ficou o sinal negativo aqui dentro do parênteses. E aqui na última duplinha, ó, menos 13, que eu vou deixar em evidência, ficou seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, que ambos estão multiplicando menos 13. Por que que eu fiz isso? Aqui eu quero que você enxergue, acho que vou dar um destaque um pouco maior para você, ó. Quero que você enxergue, ó, seno, cosseno, mais seno, cosseno. Esse aqui é um arco duplo, seno do arco duplo, beleza? Então, seno de 2 θ. Aí eu quero que você enxergue aqui, ó, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Isso aqui também é um arco duplo, isso aqui é um cosseno. Então, olha só, cosseno de 2 θ. E aí eu quero que você enxergue aqui uma relação fundamental da trigonometria, linda, maravilhosa, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Beleza. Isso aqui já era uma novidade, né? Novidade não, né? Uma surpresinha na UFPR, né? Beleza? Perceba que aqui, ó, no lado esquerdo, o primeiro membro da igualdade, eu vou ter menos 13, que vai ser cancelado com esse cara aqui, ó. Eu já vou aproveitar, vou passar esse menos 7 cosseno aqui, ó. Pro outro lado vai ficar mais 7 cosseno, quer ver, ó? Então, nós temos aqui, ó, 7 seno do arco duplo, né, de θ, 7 cosseno desse arco duplo também de θ, 7 cancela com 7, nós vamos ter simplesmente seno
deste arco duplo com o cosseno do mesmo arco duplo. Beleza. E aí a gente tinha que cuidar, porque a gente tem que pensar assim, onde que seno é igual a cosseno? No primeiro e no terceiro quadrante, 45 graus e 225 graus. E aí, pelo fato de nós termos o ângulo aqui, ó, o θ, neste intervalo de 0 até π, e a gente pensar assim, ele é igual também no terceiro quadrante, eu vou descartar. Eu descartaria se não fosse arco duplo, né? Porque, é claro, no terceiro quadrante é 225 graus, mas como é duas vezes algum ângulo que vai dar 225 graus, eu vou ter a metade disso, ou seja, satisfaz este intervalo. Ou você poderia pensar assim, né? No primeiro quadrante, 45 graus, π sobre 4. No terceiro quadrante, 225 graus, 5π sobre 4. Então faz isso. Ó. Então lá no primeiro quadrante, vamos fazer assim. Ó. O arco duplo, 2 θ igual a π sobre 4. Só que o 2 que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 2 vezes 4. Então o arco, né, o ângulo correspondente, no primeiro, como um primeiro valor que satisfaz aí seria o π sobre 8. Se eu multiplicar isso por 2, vai dar π sobre 4. A mesma coisa lá, o que nós temos como referência no terceiro quadrante, cuidado, né, o arco duplo seria o 5π sobre 4. Só que o 2 que está multiplicando passa dividindo, então 4 vezes 2 é 8, e 5π sobre 8, né, ele está no segundo quadrante, satisfaz o nosso intervalo. Então a soma desses dois valores aí seria então π sobre 8 mais 5π sobre 8, 6π sobre 8, que ao simplificar divide por 2, 3π sobre 4, que é o que nós temos na alternativa. Ufa, bastante coisa, né? Deu trabalho. Então, se deu trabalho, por favor, não esquece de curtir o vídeo. Antes de você sair, curta o vídeo, senão você vai esquecer, por favorzinho. Faça os comentários lá, o que você precisar. Quero saber se deu boa, se não deu boa, se te ajudou de alguma forma. Desejo aí para você bons estudos, desejo sucesso aí na sua escolha, na sua carreira, seja qual for que você escolher. Sabe que precisar, sempre estou à disposição. Até a próxima. Tchau!